Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa Guerra, arquiteta urbanista, professora de Revit e fundadora do site Vitrine Revit. Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar a ferramenta de modelagem local no Revit, com parametrização e também sem parametrização. Nós vamos aprofundar esse conteúdo no curso Interiores com Revit do meu parceiro Everton Amaranto. Aqui no módulo 3, nós temos vários exercícios e aulas referentes à modelagem local para interiores. O curso é focado em interiores, projeto de detalhamento, projeto executivo. Então, nós temos os módulos iniciais de modelagem dentro do programa. Também nós vamos trabalhar com projetos executivos de granito, marcenaria, paginação de piso, pontos de iluminação, tá? Revestimentos, enfim, todas as etapas que envolvem o projeto executivo de interiores dentro do Revit. Também no curso vai ser ensinado a configurar renders em alta qualidade dentro do programa. Renders semelhantes a esse que está aqui, tá? Nessa qualidade. Todos esses armários, bancadas, todas as modelagens foram feitas com modelagem local. Nesse tutorial, eu vou mostrar um pouquinho do potencial da modelagem local no Revit. No curso, você vai trabalhar com esse recurso mais aprofundado, tá? Aqui eu tenho a prancha do curso Interiores com Revit. Nesse caso, é a cozinha, tá? É uma das pranchas do curso. Eu vou dar um zoom. Ó, aqui eu tenho o detalhamento dos armários, com as especificações, os leaders, cotas. Os renders também estão aqui. Detalhes como a cava, por exemplo. Todos esses desenhos, imagens, renderizações, detalhamentos foram gerados dentro do Revit. Esse é o objetivo do curso. Quem quiser obter mais informações sobre o curso Interiores com Revit do Everton Amaranto, é só acessar o link na descrição aqui do meu vídeo, tá bom? Então vamos praticar um pouco dos conteúdos que serão abordados nesse curso. Lembrando que esse tutorial eu vou trabalhar com esse ambiente dessa sala, tá? Não tem nenhum vínculo com o projeto que vai ser desenvolvido no curso Interiores com Revit, mas as ferramentas, os conceitos são os mesmos. É só para vocês observarem o potencial do Revit para interiores, tá bom? Esse aqui é o ambiente que nós vamos trabalhar nesse tutorial. O banco em L que está aqui, tá? Ele vai ser feito com modelagem local sem parametrização. Nós temos aqui esse recuo, na sua base. Vamos observar as formas que compõem esse banco. Então, eu tenho aqui a base, essa peça aqui de baixo, as divisórias e a peça de cima. A minha estante com prateleiras, eu tenho essas 3 prateleiras e elas estão paramétricas. Então, eu vou ensinar a modelagem local com parametrização e sem parametrização. Também nós vamos ajustar esses materiais, colocar os objetos, criar o painel. Vamos criar todos os elementos que estão aqui nesse projeto, tá bom? Então, vamos entrar em File, New, Projeto, vamos dar um OK aqui, vai abrir um novo projeto, que está no nível 1, em Floor Plans. A primeira coisa que a gente tem que fazer é digitar o UN no teclado, que é o atalho de unidades. Vamos ajustar as unidades do projeto, seleciona esse campo aqui em cima, altera para metros, 2 casas decimais. Eu gosto de trabalhar dessa forma.
Vamos dar um OK. Agora, eu vou selecionar aqui em cima a aba Arquitetura, selecionar a minha parede, vou desenhar mais ou menos aqui no meio, entre as 4 elevações, arrasto para cima, digito 5 no teclado, dou um Enter, jogo para a direita, digito 5 no teclado, dou um Enter. Vou dar um ESC. Aqui em arquitetura eu vou selecionar o meu piso, o atalho é o FL, selecionar aqui o retângulo como ferramenta de desenho, pego esse ponto extremo e vou selecionar esse outro ponto. Agora eu vou finalizar aqui em cima, entrar no meu 3D, alterar o estilo de visualização para realístico, tá? Vou selecionar essas 2 paredes. Em propriedades, vou alterar o Top Constraint, a altura desconectada está com 8. Vamos alterar para 4, tá? Seleciono as 2 paredes, vamos alterar aqui com a setinha e colocar uma parede genérica de 15 centímetros. Vai ficar assim, seleciona o piso, entra no Edit Type, vamos duplicar com o nome piso genérico com 15 centímetros, 150 milímetros. Vamos dar um OK, selecionar o Edit, alterar aqui para 15.15, tá? Já ajustou. Agora, eu vou entrar no meu nível 1, em Floor Plans. Vou entrar em Arquitetura. A ferramenta de modelagem local está localizada aqui em Componente, nessa setinha. Então, a modelagem local é o Model in Place. Selecionei. Vou selecionar a minha categoria Generic Models. Dar um OK. O nome vou colocar como banco em L, OK. Aqui em cima eu vou selecionar a minha ferramenta de Reference Plane, o atalho é o RP, clica, posiciona aqui nessa face da parede, dá um ESC, seleciona, arrasta essa bolinha para cá, tá? Vamos digitar o Enter no teclado para o Revit entrar no último comando que foi utilizado. Dá um Enter, coloca aqui, dou um ESC, arrasta, criei esses 2 planos. Agora, eu vou selecionar esse plano e vou criar uma cópia com essa ferramenta de Copy. O atalho é o CO. Selecionei CO, clico aqui nesse encontro, jogo para a direita e digito no teclado ponto 50, que são 50 centímetros. Vou dar um ESC, selecionar o meu plano de referência, digitar CO, joga para baixo, ponto 5, tá? Agora eu seleciono aqui esse plano, digito CO, jogo para a direita, com uma distância de 2,60, que eu vou digitar no meu teclado, e vou dar Enter. Seleciono esse outro plano, digito CO, jogo para baixo com 2,60, vou dar um Enter. Aqui eu já tenho a delimitação do meu banco, tá? Dos limites do meu banco. Agora eu vou selecionar aqui em cima a aba Create e vou selecionar a extrusão. Clico na minha linha como ferramenta de desenho, vou selecionar em cima dos meus planos de referência, tá? Fiz o desenho da minha primeira peça, vou dar um ESC 2 vezes. Agora, eu vou entrar aqui em propriedades. No material, eu vou selecionar esse By Category e vou clicar nesse retângulo que está com 2 pontinhos, tá? Não é esse retângulo comprido, é o retângulo de dentro.
Então, eu cliquei, tá? Cliquei aqui nesse retângulo. Vou criar um novo material. Com o botão direito do mouse, renomear para laca branca. Laca branca. Selecionei minha laca branca. Em Appearance, vou colocar como uma cor branca. Em Graphics, use Render Appearance. Surface Pattern Foreground como Solid Fill. Cor branca. Cut Pattern Foreground. Solid Fill. Também com cor branca. Se você estiver utilizando o Revit em versões anteriores, não vai ter essa opção de background. É só você selecionar a opção que está aparecendo no seu Revit. Dar um Apply e um OK. Agora, eu vou finalizar. Observem aqui os meus constraints. Olha só, nós temos a informação de que essa peça está vinculada com Work Plane, que é o plano de referência, nível 1. Ou seja, a base dessa geometria está alinhada com o nível 1 do projeto. O Extrusion Start, ou seja, a extrusão está começando com 0. Isso quer dizer que essa peça realmente está alinhada com esse nível. Se tivesse algum valor aqui, funcionaria como um offset com relação a esse nível. O Extrusion End está como 25 centímetros de altura. Então, esse é o ponto final, o topo da nossa peça, tá? Vou entrar aqui na minha vista sul. Olha só, minha peça está selecionada. Realmente, a base está alinhada com essa linha tracejada, que é o meu nível 1. E a altura, vou medir com a minha régua, está com 25, tá? No 3D está assim. Eu estou fazendo essa peça aqui, ó, essa de cima. Então, o que eu tenho que fazer? Entrar aqui na minha vista sul, digitar RP, que é o plano de referência. Vou criar um plano de referência daquele recuo da base. Então, vou desenhar aqui, selecionar esse plano, alterar a cota, que está alinhada com o nível 1, alterar para 0.08. Seleciono esse plano, aqui em propriedades, eu vou colocar um nome para o plano. Nome vai ser 1, tá? Agora, eu vou selecionar a minha geometria, editar o plano de trabalho aqui em cima, tá bom? Alterar para plano de referência 1. Vou dar um OK. Pronto, agora a base está alinhada com o plano e não mais com o meu nível. Eu vou alterar o Extrusion End, vou colocar com uma espessura de 3 centímetros, 0.03, tá certo? Ó, no meu 3D eu já tenho essa peça mais fina. Entrar na minha elevação sul. Agora, eu vou selecionar essa peça, vou alterar aqui em propriedades, colocar o parâmetro de material nesse retângulo mais alongado, tá? Que é esse daqui. Selecionei, clico aqui no retângulo, coloco o parâmetro de material, que vai ser material banco. Vou dar um OK. Vou deixar a minha peça selecionada. Vou criar uma cópia com CO. Tá? Pego esse ponto de encontro. Vou jogar para cima. O Revit está bloqueando. Não consigo jogar para cima. Nesse caso, eu tenho que desmarcar a opção Constraint. Aqui. Agora, eu jogo para cima e digito no teclado ponto 35, que é 35 centímetros. Dou um Enter, tá? Já tenho no meu 3D as duas peças. Vou entrar no meu nível 1.
Agora, eu vou criar aquela base, tá? Que está aqui embaixo. Eu vou fazer ela com varredura. Como que funciona a varredura? Ó, estou no meu nível 1 em Floor Plans. Eu vou entrar em Create. A varredura é o Sweep. Observem o vídeo do Revit. Você define primeiro um percurso, um caminho, e depois nós vamos desenhar o perfil 2D. Esse perfil vai percorrer o caminho que foi definido. Então, clica aqui. Vamos desenhar o caminho com Sketch Path. Aqui eu vou selecionar essa linha. Vou desenhar em cima dos meus planos de referência e da minha extrusão, né? Desenhei. Vou dar um ESC 2 vezes. Agora, eu vou entrar na minha ferramenta de Offset, que é essa ferramenta aqui em cima. O atalho é o OF. Digita OF. Aqui em cima, vamos colocar um offset de 0,08, tá? Que é aquele recuo da base. Agora, eu vou posicionar em cima dessa linha. A linha tracejada azul tem que estar direcionada para o lado esquerdo, tá? Que ele vai gerar esse deslocamento. Eu vou apertar no Tab no teclado para ele selecionar todas as linhas. Cliquei aqui. Agora eu vou dar um ESC. Seleciono essa cadeia de linhas e apago. Vou deixar somente essa daqui. Vou finalizar o meu caminho. Agora eu vou desenhar o meu perfil em Edit Profile. Abrir a minha vista. Seleciona aqui o retângulo. Aproxima dessa bolinha vermelha. Clica aqui em cima. Joga para cima até alinhar com esse plano para o lado direito, tá? Vou dar um ESC. Agora, eu vou selecionar essa linha e colocar uma espessura de 1,5 cm. Em propriedades, eu vou colocar aqui o mesmo parâmetro, material branco. Vou finalizar o meu perfil. Entrando aqui no meu 3D, eu já tenho o meu perfil e o caminho que será percorrido por esse perfil. Posso finalizar a varredura como um todo. Finalizei e pronto. Já está feita a base desse meu banco. Vou entrar no nível 1. Agora, eu vou digitar no teclado RP, Reference Plane. Vou criar um plano de referência aqui, outro aqui. Seleciono esse plano, uma distância de 0,08. Aqui também, distância de 0,08. Agora, eu vou entrar em Create, Extrusion, selecionar o meu retângulo, pego esse ponto, crio um retângulo até alinhar com esse daqui, com esse plano, dou um ESC 2 vezes, seleciono essa linha, digito 0,015, que é a espessura das divisórias. Seleciono as linhas que estão em rosa, digito Copy, né, que é o CO, pego essa referência, vou copiar para cá, tá? Agora, eu vou dar um ESC, selecionar a minha linha, vou criar aqui uma linha com uma distância para o lado esquerdo de 0,015. Digita no teclado, vou criar uma linha para baixo, dar um ESC 2 vezes. Agora, eu vou aparar nesse sentido e nesse outro aqui em cima. Para aparar, nós vamos utilizar a ferramenta de Trim. O atalho é o TR. Digita TR, clica aqui nessa linha, clica nessa outra. Agora, clica aqui e clica nessa. Pronto. Já está aparado. Vou dar um ESC, selecionar essas linhas, digitar CO, pego esse ponto como referência, vou colocar aqui, tá? Vou dar um ESC, selecionar a minha linha,
Vou fechar aqui, ESC, Trim, tá? Agora, eu vou criar uma divisória no meio com referência a esses dois planos de referência. Então, digita RP, cria um plano aqui no meio, digita DI, que é a nossa cota, pega esse plano, pega esse outro e pega esse daqui. Finaliza a cota, seleciona, clica aqui nesse EQ, que ele vai criar uma cota equidistante. Agora, nós vamos selecionar as linhas rosas, digitar CO, pegar o meio dessa linha aqui de cima, cliquei, vou colocar no meio desse plano, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, vou digitar DI, aqui e aqui nesse ponto, equidistante, selecionar as minhas linhas, digitar CO, pego o meio, coloco aqui, tá bom? Agora, eu vou finalizar as minhas divisórias. Olha no 3D. Ó, as divisórias estão entrando na minha base. Isso não pode acontecer. Então, eu vou selecionar as divisórias, editar o plano de trabalho para aquele plano de referência da base. Vou dar um OK. Mesmo assim, as minhas divisórias estão entrando nessa peça. Então, eu vou atribuir um Extrusion Start com 3 centímetros, que é a espessura dessa peça. E o topo, eu vou entrar na elevação sul, seleciono aqui a divisória, arrasto esse controle até encontrar com essa outra peça. Aqui no meu 3D, já tenho as divisórias, tá bom? E o nosso banco em L já está finalizado. Vou finalizar o modelo, tá? Bom, pessoal, nessa aula era isso que eu queria ensinar para vocês. Primeiro, o banco. Na próxima aula, nós vamos finalizar o ambiente, né? Criar a estante e colocar os objetos e materiais. Obrigada a todos que me acompanharam e acompanhem a sequência dessa aula, que é a etapa 2 e a etapa final, tá bom? Obrigada a todos que me acompanharam e vejo vocês no próximo vídeo.